Fala meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Tudo tranquilinho? Torço, espero que sim, muito feliz porque concluímos mais uma série aqui do nosso canal, a série onde a gente organizou ali toda a estrutura da consultoria, criamos um template do zero ali com as principais funções, com as principais atividades, e eu tive vários retornos positivos, inclusive não somente de pessoas que trabalham com consultoria, mas donos de pequenas empresas, também profissionais autônomos que estão usando, adaptaram ali o modelo e estão colocando em prática. E por isso eu tive a ideia de trazer esse vídeo aqui como se fosse um complemento, como se fosse um anexo ali da nossa série de consultoria, mas serve muito para qualquer tipo de negócio, qualquer pessoa que está começando um projeto. Por quê? Porque a gente vende, começa a vender, né? Todo mundo precisa vender, porque senão o negócio não anda. Então quando você começa a vender, você começa a ter os clientes e aí você tem ali uma rotina de pagamento com eles, dependendo do tipo de projeto que você vende. Pode ser algo que você receba aí uma única vez, pode ser algo que você cobre mensalmente e acaba que você tem ali uma rotina junto com o cliente de pagamento, gera a fatura, manda para o cliente paga e aí fica aquele vai e vem de documento. Muitas vezes o cliente esquece, você esquece de mandar a fatura se não tiver um processo, se não tiver um responsável, então acaba virando um grande caos. Então a ideia desse vídeo aqui, como um anexo ali da nossa série, não é bem um anexo, mas vai servir muito para a galera que acompanhou a série de consultoria, a gente vai criar aqui um gerenciador de faturas hoje do zero, passo a passo. Você não precisa ter nenhum conhecimento de Notion, você também não precisa ter acompanhado a série de consultoria, basta que você tenha aí um template ou queira organizar o seu negócio, queira começar a aprender um pouco de Notion, você já vai poder criar essa estrutura solta para começar a usar e depois você volta aqui na série de consultoria, volta na série aqui de organização pessoal e vai aprendendo aos poucos o Notion. Eu tô compartilhando a minha tela, tô flutuando aqui em cima do Notion como é de costume. Tô aqui na página inicial, essa conta eu criei do zero aqui pra gente fazer os vídeos do YouTube. Vale lembrar, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, tudo que você precisa é ter vontade de aprender. Você vai lá no site notion.so, vai instalar o aplicativo no seu computador, pode ser Windows, pode ser Mac, e aí você vai fazer as construções pelo computador e depois pode usar pelo celular normal. Eu vou criar uma nova página aqui no meu Notion e como é que eu faço isso? A gente tem a nossa barra lateral aqui, ó, do lado esquerdo, onde tem o meu nome aqui em cima e é o nome da minha conta, ó. Se eu clicar aqui, ele abre as informações da minha conta. Eu vou clicar nesse quadradinho aqui do lado e ele vai criar uma nova página. Eu não gosto da página esmagada, eu vou clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, vou pedir uma largura completa e aqui, ó, eu vou escrever o título da minha página. Qual que é o título da nossa página? Gerenciador de faturas. Vem junto comigo para você não se perder, vou dar um enter, tô dentro da nossa página aqui de gerenciador de faturas, vou colocar o nosso famoso comando barra e aqui eu vou começar a digitar visualização. E ele vai perguntar para mim, tá bom, é uma visualização de qual tipo que você quer? E eu vou pedir aqui, ó, uma visualização em tabela. E aí ele sempre pergunta para mim aqui, ó, uma nova base, você vai começar do zero ou você quer conectar em alguma coisa que já existe no seu Notion? A gente não tem nenhum gerenciador de faturas aqui, então vamos criar uma nova base de dados e o nome dessa nossa base vai ser BD, underline BD de base de dados, underline faturas, beleza? Vamos seguir sempre esse padrão de BD underline para a gente começar a entender o que é banco de dados dentro do Notion e aí você vai ter muita facilidade de conectar uma coisa na outra. Esse é um padrão muito utilizado dentro da TI e vai ajudar muito você a saber o que é o que. Beleza? Vou aqui, ó, só ocultar aqui, ó, o título da base de dados. Então, ó, cliquei aqui nos três pontinhos, vou pedir para ocultar. E aqui eu vou adicionar algumas propriedades. E a primeira propriedade que eu vou adicionar aqui, ó, é uma propriedade de status. Mas aí eu não vou adicionar aqui, ó, como status, eu vou adicionar aqui como selecionar. Então, ó, cliquei aqui no nosso maisinho, vim aqui, ó, na propriedade selecionar e aqui, ó, vou trocar o nome dela. Para isso eu clico em cima dela e vou trocar aqui, ó, para status. Troquei o nome, vou vir aqui, ó, em editar propriedade, vamos adicionar aqui algumas opções e a primeira opção que a gente vai adicionar é a opção pendente. Vou colocar aqui, ó, uma opção que é orçamento e vou colocar aqui, ó, uma opção que é pago. Então a gente vai ter essas três opções aqui, vou trocar aqui as cores. Então vou colocar aqui, ó, opa, acabei clicando fora, para voltar aqui, ó, clica aqui em cima de status, vem editar propriedade. Aqui, ó, em editar propriedade, vou clicar em orçamento, vou colocar como azul,
Vou colocar o pago aqui como verde e o pendente vou deixar como vermelho. Beleza? Seguindo aqueles códigos de cores que a gente já está acostumado ali a bater o olho. Então, ó, temos aqui a nossa propriedade status aqui dentro do nosso gerenciador de faturas. E essa é a nossa base que vai controlar as nossas faturas. Qual é a próxima propriedade que a gente vai adicionar aqui? Tem uma propriedade que é bem importante, que é a data de emissão. Então vou colocar aqui, ó, data de emissão, e aí aqui, ó, a gente vai poder também colocar aqui, ó, vincular uma data. Vou adicionar uma outra propriedade aqui, ó, para isso vou clicar no maisinho e aqui, ó, vou pedir para adicionar aqui, ó, uma propriedade também de data, e essa vai ser a nossa data de vencimento. Então vou colocar aqui, ó, uma data e aqui, ó, vou colocar como data de vencimento. Então troquei o nome aqui para data de vencimento. Vou ver, ó, formato de hora aqui, ó, tá 12 horas. Vou colocar aqui, ó, formato 24 horas. Vou colocar aqui, ó, também, ó, data de emissão. Vou pedir aqui, ó, para trocar e vou pedir para colocar o formato em 24 horas. Dando sequência aqui, vou adicionar uma outra propriedade. Para isso vou vir aqui, ó, em data de vencimento, aqui do lado no maisinho, vou adicionar aqui a propriedade valor total. E aqui vou trocar também, ó, vou vir em editar propriedade, formato do número, eu vou pedir para colocar em real do Brasil e já era, é isso. E aí aqui, ó, também tá faltando uma propriedade bem importante, que é a propriedade cliente. E aí se você já fez a série de consultoria ou se você já tem uma base de clientes aqui, eu vou te mostrar como que você vai conectar isso daqui na sua base de clientes. Agora, se você não tem uma base de clientes, eu vou te mostrar como é que você vai fazer aqui manual, mas recomendo que você volte aqui, vou deixar a playlist da série de organização de consultoria para você ver ali como é que você pode criar o seu CRM e aí você consegue conectar o gerenciador de faturas no CRM. Vou clicar aqui, ó, no nosso maisinho e aí primeiro eu tô falando com o pessoal que não fez a série. Quem não fez a série vai colocar uma propriedade de texto e vai colocar aqui, ó, cliente. E aí aqui você vai precisar preencher na mão o seu cliente, não vai ter muito jeito. Você, conforme vai gerando as faturas, vai colocando aqui quem que é o cliente. Agora, se você já tem uma base de clientes, fez a série ali de consultoria, tá com seu CRM organizado, você vai vir nesse caminho aqui, você vai adicionar uma propriedade e aí você vai colocar uma propriedade de relação. Quando você pôr a sua propriedade de relação, você vai pesquisar clientes. E aí a gente vai ter lá a nossa base dos clientes de consultoria. Então se você reparar aqui, ó, na hora que eu coloquei clientes, ele já trouxe aqui, ó, a base de clientes lá do nosso CRM, lá do nosso template de organização para consultoria. Vou conectar lá na nossa base de clientes e aí eu vou pedir para colocar uma relação bidirecional, porque lá no cliente eu quero que apareça faturas para que eu também consiga visualizar. Então vou adicionar essa relação e aí eu consigo já gerenciar com muito mais facilidade integração as faturas aqui desse cliente. Beleza? Então só mostrei aqui, ó, os dois tipos. Então se você não tem CRM, não tem base de cliente no seu Notion, você vai criar com a propriedade de texto. Se você já tem o CRM, já criou, você vai conectar com uma propriedade de relação na sua base de clientes. Beleza? Vou manter aqui com a base de clientes, vou remover essa propriedade aqui. Então, ó, vou excluir aqui a propriedade de texto e vou manter aqui com a nossa propriedade de clientes, porque eu acho que vai ficar até mais legal de a gente exemplificar aqui. Então, ó, agora a gente tem aqui a nossa base, né, de faturas pronto. O que mais que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, nessa flechinha aqui do lado, vou clicar nela e vou pedir aqui, ó, para criar um novo modelo de fatura. Então, ó, vem junto comigo para você não se perder. Como que você sabe que você está editando um modelo? Ele fica com essa faixinha amarela aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu vou segurar o Command que eu tô no Mac. Se você tiver no Windows, segura o Ctrl. Clica aqui, ó, nessas duas flechinhas e aí ele vai abrir aqui, ó, o modelo numa nova página. Vamos construir esse modelo. Eu já deixei ele mais ou menos no jeito aqui para a gente não perder muito tempo. Então eu vou copiando aqui, vou colando, é mais para te dar uma ideia, para te mostrar como é que isso daqui fica legal. E aí depois você consegue fazer com calma aí o seu modelo. Então, ó, o título da nossa página aqui vai ser nova fatura. A gente não vai colocar nada aqui. Data de emissão a gente pode colocar hoje. Então, sempre que você gerar uma nova fatura, ele já vai preencher com a data de hoje. Aqui a parte de data de emissão. O status aqui, ele pode sempre sair como orçamento. Então aí depois você precisa mudar o status ali para você colocar ele como pendente, como pago.
beleza? E aí aqui ó, a gente vai começar a construir a nossa estrutura aqui da nossa fatura. Eu deixei aqui no esquema, como eu te disse, então essa parte aqui que é uma parte mais textual, eu vou colar aqui só pra gente não perder muito tempo. Então aqui ó, só explicando para você, né, eu tenho aqui o nome da empresa, que é a sua empresa, né, no caso, a minha empresa. Aí tem o endereço, cidade, estado, número de telefone e e-mail. Aqui do lado a gente tem algumas informações como o número da fatura, data de emissão, vencimento. Fechou? Caco, como que eu crio essas duas colunas? Ó, quando você colocar aqui ó, um texto aqui embaixo, ó, vou dar um exemplo. Você vai pegar ele e vai puxar ele do lado aqui, ó. Quando você puxar ele do lado, ele vai criar uma outra coluna. Então você consegue ter essa facilidade para você criar colunas dentro aqui do formulário, dentro da página do Notion. Beleza? Vou apagar aqui, vou continuar aqui a nossa fatura. Então deixa eu colocar aqui as próximas informações. Então aqui ó, a gente vai ter as informações do cliente, que é a fatura para nome do cliente, nome da empresa, endereço e assim por diante. A gente também vai ter aqui ó, uma estrutura que vai ser uma estrutura de serviços. Vamos clicar embaixo de serviços e vamos adicionar aqui ó, o nosso comando barra, e aqui a gente vai colocar uma visualização também em tabela. Então vem junto comigo, ó, vamos colocar a visualização em tabela. Lembrando aqui, né, estamos editando aqui o nosso modelo, então presta atenção aí. E aqui ó, vai ser ó, o nome dessa nossa base de dados. Na verdade ele pergunta para você aqui, ó, é uma nova base ou você quer vincular uma base já existente? Aqui eu vou criar uma nova base e aqui vai ser ó, desdobramento. Vou colocar aqui ó, BD underline fatura desdobrada. Então aqui ó, a ideia é que a gente tenha aqui dentro os serviços que a gente tem ali na nossa determinada fatura. Vou clicar aqui nos três pontinhos, vou pedir para ocultar esse nome da base de dados. E aqui em nome eu vou trocar por serviço. Então vou colocar aqui serviço. Opa, ficou errado ali ó, então vamos trocar aqui. E aí eu vou adicionar aqui algumas propriedades. Qual propriedade? Vou adicionar aqui a propriedade de número. E aí ó, valor total, e aqui eu vou trocar esse valor total por preço. Então vou colocar aqui ó, preço. E aí vou também editar a propriedade aqui para colocar em real. E aí ó, vou adicionar mais algumas propriedades aqui ó. A outra propriedade que eu vou adicionar também é uma propriedade de número. Ó, e aqui vai ser quantidade. Então vou colocar aqui ó, quantidade. E aí aqui a gente vai ter a nossa fatura aqui bonitinha, né? Então ela vai ficar bem certinha, você vai conseguir ter muita facilidade de gerenciar e também de compartilhar e controlar aqui as suas faturas, os pagamentos, em que andamento que tá. Então vou adicionar mais uma propriedade aqui, agora vai ser uma propriedade de fórmula. Para isso eu cliquei no maisinho, vou vir aqui ó, em fórmula, vou adicionar a nossa fórmula. Fica tranquilo, fica tranquila, todas as fórmulas eu vou deixar aqui na descrição. Mas ó, vou clicar em cima de fórmula, aqui eu vou trocar o nome para total e aqui eu vou editar a propriedade de fórmula, vou pedir para editar aqui novamente, opa! E aí ele vai abrir aqui a nossa fórmula. Aqui o que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai clicar aqui ó, na nossa propriedade preço e a gente vai colocar aqui ó, 1 vezes, vai colocar aqui quantidade e pronto, tá pronta a nossa fórmula. Esse vai ser a nossa fórmula, aqui a gente só vai precisar falar que é o formato do número. E aqui eu vou trocar o formato para real. Tá tudo no lugar aqui, vou clicar fora e aqui a gente já tem o nosso total. Então percebe, conforme você for colocando aqui, sei lá, você tem aqui um serviço que é reunião inicial. Aí você tem aqui um preço que é, sei lá, R$300. Aí você vai pôr aqui ó, uma quantidade, ele vai calcular ali o total. Além disso, a gente vai vir aqui ó, em total, vou clicar aqui ó, em cima da propriedade total, vou pedir aqui ó, para ela calcular, vou vir em mais opções e vou pedir para ela vir em soma. Então ó, vou clicar, opa, tá de rosca. Vou clicar em calcular, vou vir em mais opções e vou pedir soma. Beleza? E aí ele vai calcular aqui ó, a soma da nossa nota aqui com todos os nossos serviços. Vou colocar aqui ó, sei lá, serviço X. Tô sem criatividade mesmo, vou colocar aqui 500 e aí ó, vou colocar aqui ó, vou colocar 2 e aí ele já soma aqui ó, então é 2 vezes 500 mil, tá tudo certinho e aqui você vai conseguir mandar a fatura certinha aqui pro seu cliente. Além disso eu vou colocar aqui embaixo também uma opção que é muito legal, só para te dar uma ideia de como você pode deixar ainda mais legal isso daqui. Então eu deixei aqui meio que pronto, aqui você pode ter, por exemplo,
uma opções de pagamento. Então vou copiar aqui ó, os nossos serviços, vou colocar aqui ó, e aí eu vou trocar o nome aqui para opções de pagamento. Aqui em opções de pagamento eu vou colocar o nosso comando barra, vou colocar uma frase de destaque e aqui ó, vou colocar aqui ó, clique para pagar com o PayPal. Então aqui ó, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui ó, como se fosse um link de pagamento e aí eu posso duplicar isso daqui ó também. E aí ó, vou me movimentar aqui para você poder visualizar. Então clicando aqui do lado eu posso duplicar. E aí ó, vou até colar aqui um link aqui ó, para a gente poder visualizar. Então deixa eu colocar aqui ó, www.teste.com. E aí ele vai ficar aqui ó, com o linkzinho. Então vou colocar aqui também, aqui eu posso colocar uma outra plataforma, posso colocar aqui ó, Stripe. E aqui você também poderia ter outros dados de pagamento, como o Pix. Vou dar um exemplo aqui também, ó, vou clicar aqui ó, no pagar com Stripe, vou pedir para duplicar isso daqui, e aí eu vou apagar essa informação aqui ó, e aí aqui poderia ter aqui ó, dados bancários. E aí eu vou colar aqui ó, uma informação que eu também deixei aqui meio que separado. Então, deixa eu copiar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar, e aí eu vou colar aqui, e aí ó, teria todos os dados bancários, e aí eu poderia aqui, por exemplo, puxar isso daqui para cá pro lado, ó. Então, usando aquela informação que a gente fez ali das colunas, aí aqui eu consigo até te mostrar melhor, ó, e puxar aqui. Então você deixa tudo bonitinho. Aqui embaixo você pode colocar uma frase de destaque, e aqui você pode colocar o seu logo. Então você pode ter o seu logo aqui, e aí aqui você pode ter o nome da empresa e site da empresa. Beleza? Então aqui tá mais ou menos um modelinho meio que pronto, né, de fatura aqui para você gerar. Então aqui você vai poder ter muita facilidade ali no dia a dia de você conseguir gerar suas faturas e também administrar. Aqui basta que depois você vincule com o cliente, mude o status aqui para pendente, né, para que você consiga ali cobrar e acompanhar e também colocar o valor. Fechou? Então tá pronto o nosso modelo. Vou fechar, não precisa salvar nem nada, é só você fechar que ele já salva. E aí você vai visualizar o modelo aqui, ó. Se você clicar na flechinha do lado do botão nova, vai ter aqui nova fatura. Vou clicar no botão, nos três pontinhos aqui, vou pedir para definir como padrão e vou pedir para definir em todas as visualizações. E você vai entender por quê? Porque agora eu vou clicar aqui onde está a tabela e vou pedir para renomear. E aqui eu vou colocar todas. Então eu troquei aqui o nome para todos. Vamos aplicar aqui ó, uma ordenação. Então vou vir aqui ó, nessas duas flechinhas, vou clicar e vou pedir por data de vencimento decrescente. Então ó, ele vai ordenar aqui as nossas faturas sempre por decrescente. E aí vamos criar algumas outras visualizações. Para isso eu vou clicar com o botão direito em cima de todas. Vou pedir para duplicar e agora eu vou criar aqui a visualização que são das pagas. E aqui nessa visualização a única coisa que vai mudar vai ser aqui ó, o filtro. Então vou clicar aqui ó, no nosso filtro e vou pedir para filtrar por status pago. E aí eu vou remover esse filtro aqui de data de vencimento, essa ordenação na verdade. Então vou tirar a ordenação e aí vai ficar só com o filtro de pago. Aí se você quiser colocar a ordenação, você pode deixar aqui, ó, pode manter aqui na verdade tá o filtro, né? Vou clicar aqui ó, em ordenar, você pode manter aqui ó, por data de vencimento decrescente, aí você vai ver o que foi os últimos que foram pagos vai ficar para cima, certo? Então vamos duplicar aqui novamente essa nossa visualização de pago. Então ó, cliquei com o botão direito em cima de pagas, vou pedir para duplicar e aqui ó, vou colocar agora as não pagas. Vou colocar pendente, né, pra gente seguir aquele mesmo padrão. Então vou colocar aqui pendentes. Vou vir aqui ó, no nosso filtro, vou pedir aqui ó, para trocar o status pendente. Então aqui vai aparecer só o que for pendente. Vou começar aqui a fechar os filtros e vou aproveitar também para esconder algumas propriedades. Essa data de emissão aqui ó, eu não quero que mostrem, então vou pedir para ocultar. Vou trazer cliente aqui para frente. Aí status vamos manter data de vencimento, vamos manter valor total. Vou manter também as mesmas propriedades aqui nas outras, então o que eu estou fazendo é só ocultando a data de vencimento e puxando o cliente aqui para frente. Fazer a mesma coisa aqui para pendente, ó, vou puxar o cliente e vou aqui ó, ocultar aqui a parte de data de emissão. Dando sequência aqui, vou vir novamente em todas, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar e aqui eu vou colocar aqui agora uma visualização por cliente. Então vou colocar aqui por cliente, vou pedir aqui ó,
para agrupar por cliente. E aí, ó, ele só tem aqui o pixel jurídico, por enquanto ele só vai trazer o pixel jurídico. Vou manter ali a nossa ordenação. Então, ó, vou manter a ordenação por data de vencimento, que aí vai sempre aparecer as últimas em cima. Então aqui a gente vai ter todas as faturas por cliente, o que fica muito interessante, vai ajudar muito na prática no dia a dia. Além disso, também vou vir aqui, ó, em pendentes, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar e aqui eu vou trocar para orçamentos. Então vou colocar aqui, ó, orçamentos, e aqui ó, a gente vai trocar o nosso filtro de status aqui, ó. Então tem um filtro de status e aqui a gente vai colocar o filtro como orçamento e vou desmarcar aqui, ó, o pendente. Vou manter a ordenação aqui de data de vencimento porque os últimos vão ficar para cima. Então vou colocar aqui, ó, alguns exemplos para você poder ver. Posso colocar aqui, ó, consultoria. Posso colocar aqui, sei lá, projeto de design. Estou colocando aqui alguns exemplos X, né, só para a gente ter uma ideia de como que ficaria isso daqui. Posso colocar aqui, ó, copywriting. Então vou colocar aqui, vou prestar um serviço de copy. Então vou colocar aqui copywriting. Vou colocar aqui um serviço de gestão de projetos. Então você vai ter aqui vários tipos de serviço, vários tipos de faturas, e aí você, conforme vai criando, você já consegue vincular aqui com os clientes. E aqui lembrando, né, eu tô conectado ali no CRM, então fica muito mais fácil, tudo mais integrado, ó, posso já selecionar os clientes ali. E aí eu tenho muita facilidade, por quê? Porque conforme eu vou colocando aqui, ó, as datas de vencimento, então eu vou colocar aqui as minhas datas de vencimento, ele vai começar a organizar. Então, ó, ele já vai colocar aqui, ó, por ordem decrescente, e aí eu vou ter muita facilidade aqui no dia a dia. Esta daqui do pixel jurídico eu vou colocar como pago, até para você poder visualizar ali depois. E aí aqui vamos usar alguns valores fictícios também. Vou colocar aqui, ó, 10 mil, vou colocar aqui, ó, 15 mil, vou colocar aqui 5 mil. Então, ó, se você visualizar, vou trocar aqui alguns status para a gente poder visualizar. Então aqui a gente vai ter, ó, o que for pago vai aparecer aqui, o que for pendente vai aparecer aqui, o que for por cliente vai aparecer aqui. Então a gente vai conseguir visualizar as notas aqui, as faturas, né, na verdade, por cliente. E aqui a gente vai ter tudo que for orçamento, que ainda não fechou. E aqui embaixo quero colocar uma visualização que vai me ajudar muito. Então para isso eu vou usar o nosso comando aqui, hashtag. Vou dar um espaço, ele vai criar um título 1 aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, a nossa label, que é aguardando o pagamento. Eu achei que ficou muito grande isso daqui, eu vou trocar pelo título 2. Para isso seleciona tudo e vem aqui, ó, onde está título 1, vou trocar para título 2. Achei que ficou melhor assim esse tamanho. E aqui o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o nosso comando barra, vou me movimentar aqui para a direita para você poder visualizar, e aqui a gente vai adicionar uma visualização vinculada da base de dados. Então vou começar a digitar aqui, ó, visualização, e aí, ó, ele vai começar a trazer as possibilidades de visualização. Eu vou pedir para trazer aqui, ó, uma visualização vinculada da base de dados. E aí ele vai perguntar, vou voltar aqui para a esquerda, ele abriu aqui, ó, ele vai perguntar, tá bom, qual base de dados que você quer conectar? E aí ele já dá aqui a sugestão, ó, do BD Faturas, é lá mesmo que eu quero conectar, e aí eu quero trazer a visualização de todas de lá. Então eu cliquei ali e pedi para trazer todas as faturas, a visualização de todas as faturas. E aqui o que que a gente vai fazer? Vou clicar aqui, ó, no nosso filtro, vou pedir aqui, ó, que o filtro vai ser por status pendente. Então aqui vai estar todas as notas que estão pendentes de pagamento. Vou duplicar aqui, ó, vou clicar com o botão direito em cima de todos, vou pedir para duplicar. E aqui no nome da visualização vou colocar aqui, ó, vencido há mais de 7 dias. Então aqui a gente vai ter uma visualização pelas notas que já estão ali com o nosso vencimento há mais de 7 dias. Para isso eu vou colocar aqui, ó, um filtro. E aí aqui, ó, no novo filtro eu vou colocar aqui, ó, como data de vencimento. Aí vou trocar aqui, ó, o relativo a hoje, vou colocar está antes de. E aí aqui, ó, vou colocar uma semana atrás. E aí vou clicar fora aqui e aí vamos testar isso daqui depois, mas vamos também, ó, duplicar isso daqui, ó. E aí, ó, vou duplicar essa nossa visualização vencida há mais de 7 dias e vou pedir aqui, ó, para trocar o nome para vencida há mais de 30 dias. Então, ó, vou trocar só para o número ali de 30 e aqui, ó, em filtro eu vou pedir para trocar aqui a data de vencimento para um mês atrás. Então vou colocar aqui, ó, um mês atrás,
e vou pedir aqui, ó, para salvar, cliquei fora. Então só vou conferir se ficou certinho, ficou. E aí vamos testar aqui, né? A gente tá hoje no dia 18 de julho, então vou colocar aqui, ó, que a data de vencimento dessa fatura aqui, na verdade vou vir aqui, ó, nas pendentes, vou vir aqui, ó, em todas, vou trocar aqui mais alguma para pendente, para a gente poder testar ali a nossa estrutura ali de baixo. E agora a gente tem aqui as pendentes, então eu vou colocar aqui, ó, que uma tava aqui no dia 5, vou colocar, opa, tá 5 de agosto ali, vou colocar aqui, ó, 5 de julho, vou colocar aqui 5 de julho, vou colocar aqui, ó, também que uma tava pendente ali, ó, em junho. Então vamos colocar aqui, ó, no final de junho, para a gente poder, no começo de junho, para a gente poder visualizar se ele marca ali o mais de 30 dias. Ó, já apareceu lá embaixo, já vi que já mudou alguma coisa ali. Vou clicar fora e essa daqui, ó, vou colocar aqui para essa semana. Então vou colocar aqui, ó, que venceu ontem. Então eu vou deixar aqui, ó, essas datas só para poder te mostrar, e aqui embaixo a gente vai ter muita facilidade. Vou aproveitar para fechar os filtros aqui. Você vai ter aqui a visualização de todas, e aí você vai ter aqui, ó, os últimos vencimentos, e aí você pode deixar a visualização tanto decrescente quanto crescente. Aqui você pode usar como ficar melhor para você, ó. Então você pode trocar aqui. E aí você vai ter aqui, ó, que tá vencido há mais de 7 dias. Então tudo que tiver vencido há mais de 7 dias vai aparecer aqui. E tudo que tiver vencido há mais de 30 dias vai aparecer aqui nessa visualização. Então você vai ter muita facilidade de acompanhar e controlar. Aqui tinha um espaço ali no meio, tá com o tique e já apaguei o espaço. Beleza? Então essa é a estrutura aqui de controle de faturas. É uma estrutura bem simples, bem prática, mas que ela vai ser integrada ali no CRM e vai facilitar muito a gestão, o dia a dia. Você vai conseguir ter muito controle, vai conseguir inclusive saber quanto que você está recebendo, quanto que você está projecionando aí de ganho. Então você vai ter muita facilidade aqui. E aqui, ó, eu acabei esquecendo, mas aqui, ó, em valor total, sempre que tiver essa propriedade de valor total, a gente precisa vir aqui, ó, e colocar o calcular. Vou vir em mais opções e vou pedir soma. E aí ele soma aqui todo o valor. Aí aqui, ó, em pagas, vamos fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, em valor total, vou pedir para calcular, vou pedir mais opções, vou pedir soma. Vou vir aqui, ó, também em pendentes, ó, vou vir em valor total, vou pedir para calcular. É uma porcaria esse menuzinho aqui, né? Vou pedir soma. E aí, ó, vou vir aqui também por cliente. E aí vou seguir a mesma ideia. Vou expandir aqui, ó. Vou vir em valor total. Vou pedir para calcular. Vou pedir mais opções e vou pedir soma. E aí ele vai somar para todos os clientes aqui, ó. Então para cada cliente eu vou saber aqui o valor. E também vou fazer o mesmo aqui para orçamento. Apesar de eu não ter agora nenhuma fatura aqui em orçamento. E aqui também, né, posso colocar aqui, ó, em valor total aqui da parte de aguardando o pagamento, que vai ser a estrutura de cobrança aqui. Então vou colocar aqui, ó, valor total, mais opções, soma. E essa daqui é uma estrutura que vai te fazer passar raiva, que você vai ver o quanto de dinheiro que não tá chegando, mas na verdade não é essa a intenção é que você consiga controlar. A gente sabe que imprevistos acontecem, as pessoas têm dificuldades, então você vai ter facilidade de negociar, de controlar, de estar sabendo o que tá rolando e inclusive também de projecionar aqui, de conseguir acompanhar como é que tá o andamento aí das suas vendas. Essa estrutura é uma estrutura que ajuda bastante na prática. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo ajude você na prática. Vale lembrar que esse é um vídeo que ele serve muito bem como um anexo da nossa série ali de organização para consultoria, justamente por conta dessa característica de fazer o controle ali das nossas faturas, daquilo que a gente está vendendo. Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, é muito importante você deixar um comentário, deixar a gente saber, manda um alô, dá um alô, Caco, alô, Dani, tô por aqui, tô acompanhando, tô curtindo, tô aprendendo. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que tá rolando, eu sou o Caio, Caco é o meu apelido, aqui eu sou estrategista, a gente fala sobre gestão, organização e estratégia, planejamento, muito Notion, como que você organiza os seus planos de vida para criar o estilo de vida que você quer, para organizar a sua vida, para não ficar no caos, na correria, sempre respondendo à urgência e demanda, como que você organiza a sua carreira, um negócio, um projeto. Coloca essa estrutura dentro do Notion para você ter tranquilidade, facilidade, conseguir escolher onde você vai colocar os seus 3 maiores ativos de vida, que é o seu tempo, a sua energia, a sua atenção.
Se você gostou da ideia, se inscreve e ativa o sininho. Se você quiser ter acesso a todos os templates que eu já criei aqui no projeto, incluindo esse template que eu falei aqui de consultoria, incluindo esse template de gerenciador de faturas, organização pessoal, professor, mentoria, Zettelkasten, GTD, eu ia misturar os dois, GTUkasten, mas na verdade é o GTD e o Zettelkasten. Se você quer ter acesso a todos esses templates, passa aqui no link que eu vou deixar no comentário fixado. Lá é o nosso Apoia-se, a nossa comunidade. Com R$50 mensais você tem acesso a todos os templates, a lives semanais ali onde eu tiro dúvida da galera, onde a gente faz ali algumas evoluções dentro do modelo, e também você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo os meus guias de estudo, os meus resumos de livro. Então vou compartilhar com você ali dentro da comunidade. Se você gostou da ideia, passa aqui no link para você conhecer, e se fizer sentido para você, vem fazer parte da nossa comunidade. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!